Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso papo é simplesmente fascinante. A gente vai explorar aquela interseção incrível entre os princípios alimentares bíblicos e a biologia moderna. Vamos tirar grandes lições dos ensinamentos do pastor Luciano Subirá na sua obra O Cuidado do Corpo. É de cair o queixo como a sabedoria milenar, quando colocada lado a lado com a ciência da nutrição de hoje em dia, cria um mapa tão perfeitinho para a nossa saúde, tanto metabólica quanto espiritual. Bom, para organizar o nosso estudo, a gente vai seguir um roteirinho básico de 5 passos. 1. A evolução das restrições. 2. A regra da nova aliança. 3. O que devemos comer. 4. Quando devemos comer. E, para fechar, 5. Quanto devemos comer. Começando logo pelo ponto número 1, a evolução das restrições, ou seja, os limites que existem desde a criação. Para começar, é super importante entender que ter limites na alimentação não é uma invenção da dieta moderna, né? Fronteiras sobre o que se consome fazem parte da humanidade desde o princípio de tudo. Historicamente, a coisa se construiu assim. Lá no Éden, a alimentação era totalmente restrita a vegetais e só uma árvore era proibida. Depois do dilúvio, a carne foi liberada, mas com uma nova restrição claríssima: o sangue não deveria ser consumido. Séculos depois, a era mosaica trouxe leis super rigorosas, separando os animais impuros e impuros, até que a gente chega na nova aliança, onde Jesus declara que todos os alimentos são puros. O padrão aqui salta aos olhos. As regrinhas específicas mudaram bastante de uma era para outra, mas o princípio de ter um critério sobre o que a gente põe no prato sempre esteve lá. Isso nos leva à seção 2, a regra da nova aliança e o fim daquelas ordenanças antigas. Afinal de contas, se as leis dietéticas do Antigo Testamento ficaram no passado, qual é a regra teológica hoje? A grande mudança de paradigma está em entender da onde vem a impureza. Na Antiga Aliança, muitos alimentos eram proibidos e vistos como impuros. Na Nova Aliança, Jesus inverteu a lógica. Ele explicou que a impureza não entra no corpo pelo estômago, mas sai de dentro, lá do coração humano. O apóstolo Paulo e aquela famosa visão de Pedro confirmam isso de forma contundente. As antigas leis mosaicas foram mesmo abolidas. Só que preste bem atenção nisso. Não ter a lei mosaica não significa que vale tudo. O Concílio de Jerusalém manteve uma única restrição claríssima: ficar longe do sangue e de carne de animais sufocados. E isso inclui aqueles pratos bem tradicionais onde o sangue não é drenado e acaba virando ingrediente, como na galinha ao molho pardo. Se ignorada, essa é uma restrição que a Bíblia trata diretamente como pecado. Agora, olha que interessante quando a gente pega princípios bíblicos clássicos e aplica no que exige bom senso. Pensa nos argumentos que a comunidade cristã sempre usa contra o hábito de fumar. Fumar faz mal para o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Causa vício, o que tira o nosso domínio próprio, e ainda prejudica os outros com o fumo passivo. O mais brilhante é perceber que esses exatos argumentos servem direitinho para a comida ultraprocessada que todo mundo consome hoje. Junk food destrói o templo, vicia quimicamente, que é uma barbaridade, e estabelece um péssimo exemplo para as próximas gerações. O que nos faz avançar para o ponto 3. O que devemos comer, pensando nas nossas escolhas e no bom senso. Com essa mudança de mentalidade, a gente deixa de perguntar o que é permitido e passa a focar no que a gente realmente deve comer, com inteligência e reverência ao nosso corpo. A história do profeta Eliseu e o ensopado tóxico é uma metáfora absolutamente perfeita para isso. Durante uma época de muita fome, alguém foi colher ervas e, por pura ignorância, jogou plantas venenosas no ensopado. Quando o pessoal provou, o grito foi: "Morte na panela, ó homem de Deus!" Não foi de propósito, foi pura falta de conhecimento que quase virou tragédia. E a gente faz a mesma coisa nas prateleiras dos supermercados, não faz? A ignorância moderna está disfarçando toxinas de comida todo santo dia. A morte na panela da atualidade tem nome. São os transgênicos, o excesso de glúten, aquela montanha sem fim de aditivos químicos, os superprocessados e os laticínios altamente inflamatórios. Tem um aviso fenomenal do Dr. Aldrin Carshall que diz assim: quanto maior o prazo de validade de um alimento, menor o prazo de vida de quem consome. Encher o prato com industrializados é, de forma muito silenciosa, encurtar a própria vida. E chegamos ao ponto 4, quando devemos comer, nossos intervalos e refeições. Se a gente parar para observar a história ao longo dos séculos, a humanidade sempre funcionou com um padrão de no máximo 3 grandes refeições diárias. A gente vê Jesus tomando café da manhã na praia com os discípulos, temos almoços grandes como na casa de José, lá no Egito, e as ceias e jantares ao final do dia. O padrão mostra que a gente nunca teve comida disponível 24 horas por dia, nem o hábito de ficar beliscando sem parar.
E isso bate de frente com um mito moderno gigantesco, a ideia de que a gente precisa comer a cada 3 horas. A realidade histórica diz outra coisa. Fazer 3 refeições principais e, acima de tudo, deixar o sistema digestivo descansar é o projeto original. Comer o tempo todo, em intervalos curtinhas, simplesmente não deixa o corpo entrar naqueles processos vitais de reparo. Nosso corpo precisa de pausas. A ciência, defendida por especialistas, como o Dr. Jason Fung, explica isso brilhantemente quando fala da insulina. A insulina é o hormônio que armazena a energia. Se a gente come sem parar, a insulina não baixa nunca, forçando o corpo a estocar a gordura e abrindo as portas para a resistência à insulina. Mas, quando a gente fecha a boca por umas 12 horas, digamos, depois do jantar até o café da manhã, a insulina cai drasticamente. É justamente nesse período de baixa insulina que a mágica acontece, e o corpo finalmente consegue queimar gordura e descansar o metabolismo. E tem como melhorar isso. Estender essa pausa para umas 16 ou 18 horas, que é o famoso jejum intermitente, recomendado por médicos como o Dr. Joseph Mercola, ajuda de forma absurda a regular nossos hormônios e fazer uma desintoxicação das células. Não é só estética, é dar espaço para o corpo se consertar sozinho. O que nos conduz à nossa quinta e última sessão, quanto devemos comer, onde entra o sustento e o prazer. Comida é uma bênção e foi feita para dar prazer, claro. Mas existe uma armadilha muito comum que é transformar toda a refeição do dia a dia numa verdadeira festa épica. Comer para se sustentar significa focar em matar a fome biológica, restaurar a energia, igual Jesus, que foi procurar figos simplesmente porque estava com fome física. Agora, comer por pura emoção, buscando conforto ou festa em cada mordida, é um atalho direto para o excesso e para a destruição do nosso corpo. Então, o ponto crucial aqui é o estrago silencioso que o excesso causa a longo prazo. Olha só a matemática da coisa. Um lanchinho extra de 300 calorias por dia parece totalmente inofensivo, certo? Mas isso se acumula de uma forma assombrosa. São 110 mil calorias a mais empurradas para dentro do metabolismo num ano. É essa sobrecarga de todo dia que destrói aos poucos a saúde de quem come muito além do que o corpo de fato precisa. E isso nos traz a uma reflexão inescapável. O saudoso pastor Francisco, mentor do autor desse estudo, manteve exatamente o mesmo peso por 4 décadas com uma filosofia de ferro. Eu não vivo para comer, eu como para viver. Essa é a grande pergunta que a gente precisa se fazer nesse mundo moderno, onde comer deixou de ser apenas sobre nutrição e virou a principal fonte de entretenimento. É urgente a gente fazer uma mudança intencional para uma alimentação mais consciente, avaliar a nossa mentalidade, usar o bom senso. Proteger o templo não é só estética, pessoal, é uma demonstração gigante de fé e boa mordomia. Reflitam sobre a rotina de vocês. Se o corpo é uma habitação sagrada, o que as escolhas no prato dizem sobre o respeito por quem habita nele? É com essa reflexão que a gente encerra a nossa análise de hoje. Continuem curiosos, continuem aprendendo e até a próxima.